Tempos modernos, pouquíssimas pessoas conseguem viver sem celular hoje em dia, né? Somos dependentes de um aparelho eletrônico, sim. Mas você sabia que isso pode virar doença? É a nomofobia. E para falar sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio o antropólogo e professor universitário Dario Champlin. Tudo bem, Dario? Tudo bem, você? Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no estúdio. Eu que agradeço o convite. E um Prazer. assunto bem falado, né, Dario? Quais são os sintomas dessa nomofobia? O que seria essa doença? Como qualquer fobia, que é um medo, o sintoma, na verdade, são muitos deles, né? E eles variam de acordo com a pessoa. Mas pode ser puro pânico, porque você saiu de casa sem levar o seu aparelho de celular. Pânico mesmo, a ponto de você... Ter que voltar para pegar, senão você não passa o dia. Não apenas voltar para pegar, mas de você se encontrar em possibilidade de fazer qualquer outra coisa até que você tenha este aparelho na mão. Esses são os casos mais extremos, de pessoas que têm até casos de paralisia literal, porque não conseguem imaginar a vida ou alguns instantes sem estar carregando. E tudo psicológico, né? É tudo uma psicopatia, né? É. Já virou uma doença, entre aspas, mental, né, por causa de uma época em que a gente sente que a gente não pode conviver com o mundo a não ser que seja através de uma tecnologia ou de outra. E o que pode causar essa doença, a nomofobia? É o uso excessivo ou não? Às vezes a pessoa nem usa tanto, mas precisa tê-lo ali do lado. Eu acho que acaba sendo uma dependência interna e externa de diversos fatores. A dependência de você saber o que outras pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Se você é parte daquele movimento social, daquele momento social. Então, eu acho que é uma doença multifacetada que está se alastrando em todas as sociedades hoje. Sim. Não é? As pessoas têm essa necessidade também de mostrar, de se mostrar nas redes sociais e só mostram o positivo, né? Só mostra o positivo. O que você acaba vendo é uma multiplicidade de fotografias, selfies, né? Que mostra a pessoa em circunstâncias sempre boas, nunca mostra o lado ruim de absolutamente nada. E você precisa, para você estar sendo parte do movimento social ou da sociedade em si, você precisa se mostrar aos outros como sendo uma pessoa feliz, realizada, como tendo superado desafios o tempo todo. E você ver outros nessas circunstâncias leva você também a não só querer se igualar, e se você não pode se igualar, de se sentir mal. Pois é, aí é quando pira, né? A pessoa fica vendo aquela coisa boa só nas redes sociais e não consegue se igualar, né? E muita gente também quer pintar uma vida linda, maravilhosa, e às vezes não é bem assim. É ruim até para essa pessoa, porque essa vida não existe, né? De modo geral, essa vida não existe para ninguém, nem para os melhores. Né? E tem tratamento, Dario? Como é que seria isso? A pessoa tem que, de repente, estipular um período para entrar ali nas redes sociais e matar essa curiosidade ali naquele período? A família, por exemplo, pode ajudar. Né? Mas virou uma apatia de tal forma que hoje tem intervenção psicológica e psiquiátrica para isso. Então, é como um atendimento psicológico outro qualquer que trata dependência. É como o alcoolismo, por exemplo. Né? A pessoa realmente precisa de um tratamento específico para tratar da dependência de álcool ou do fumo. E é nesse nível que a gente entra hoje na dependência das tecnologias. Em especial, a nomofobia relacionada à dependência do telefone celular. Nossa, que situação, né? E o Facebook agora está utilizando uma ferramenta de inteligência artificial que é para evitar o suicídio ao vivo pela internet, porque isso vem acontecendo, né, Dario? O que nós As temos... pessoas fazem o live, que nem a gente faz aqui do VTV da gente, a gente transmite o jornal também para o Facebook. As pessoas aproveitam esses lives para cometer o suicídio. No último ano teve um acréscimo, um aumento de cerca de 30% nesse tipo de suicídio só nos Estados Unidos. Nossa. É um fenômeno mundial. Você vê principalmente adolescentes fazendo isso, mas nem sempre. Tenho aqui que aumentou entre 15 e 29 anos. Entre 15 e 29 anos, o suicídio é a principal causa de morte. Sim. Tudo bem? Então, essa faixa etária não é mais consumo de droga, não é mais acidente automobilístico, não é um problema de saúde. É suicídio a principal causa de morte nessa faixa. Entendi. Então, o que você vê? Um enorme aumento da dependência de tecnologias, em tecnologias. Com esse enorme aumento de dependência nas redes sociais, enfim, a dependência de outros. Em outras palavras, você precisa ver os outros e se ver também como um inserido. Quando você não se sente, ou existe um probleminha qualquer, suicídio vira opção. E as pessoas estão usando isso. Aí você pensa, será que essas pessoas estão usando isso como uma forma de vingança?
né? Eu vou me matar para me mostrar para os outros, né? Que ou eu cheguei ao meu limite. até as pessoas, né? Porque você transmitir isso ao vivo, você quer atingir, você quer chocar realmente as pessoas, né? Mas eu não sei se é só isso, sabe? Eu acho que a pessoa, quando é suicida ou está suicida, ela chega a tal ponto que nem isso importa tanto, mas ela quer uma saída. E ela quer mostrar para os outros que ela conseguiu essa saída. Certo. E a saída é, em última instância, o suicídio. E como perceber isso antes, Débora? Porque é difícil, né? Quem tem filhos adolescentes aí, a criança fica ali trancada no quarto, às vezes no computador. Tem até jogos. Teve um caso há pouco tempo de um jogo de computador que o rapaz acabou falecendo também. Então, como é que os pais devem agir nesse momento? De repente, criar uma rotina, olha, você fica no computador de tal hora, e ter algum adulto junto. Como é que seria isso? Eu acho que observar e perceber que a pessoa está em fase suicida é uma tarefa muito complexa, em especial para os familiares. Familiares não percebem, vem como surpresa absoluta, muitas vezes, esse acontecimento. Então, as famílias parecem também tão desprovidas. Agora, por quê? As próprias famílias também estão envolvidas nisso. Sim, exatamente. Pais e mães, o tempo todo no celular. Deixam, às vezes, até de dar atenção para um filho, né? Para ficar ali. E cada vez mais... Queria tomar um pouquinho de água? Quero, fica à minha voz vontade. desapareceu. Fica à vontade. Obrigado. E cada vez mais também a gente está falando do Facebook, que agora tem essa medida aí de utilizar essa inteligência artificial para tentar coibir esses suicídios, mas a gente vê, o Instagram também tem, Snapchat. Tudo isso é muito a sua vida em tempo real, né? E as pessoas cada vez mais fazendo questão de mostrar isso. Às vezes são até cobradas, a própria sociedade cobra, né? Que ela mostre a vida dela em tempo real. É muito difícil você administrar isso também, né? Acho que começa na escola, pelo menos para os mais jovens. Muito pequenos, eles já estão ali mexendo no celular, tablet. As escolas, né? Precisam proibir ou precisam coibir, é um momento, né? As famílias precisariam coibir, dentro de casa deveria haver esse tipo de controle, mas é muito você esperar de um pai um filho fazer uma coisa que ele não faz. Precisa de uma reformulação, essencialmente, do ponto de vista educacional na coisa. Sim. Né? Quando chega no limite da nomofobia, que é o desespero absoluto de você estar sem o seu celular quando você sai de casa, isso já leva a outro nível, que seria, de fato, o tratamento psiquiátrico, provavelmente. Né? Mas é um problema social premente, talvez sem precedentes na história do planeta. Quando você tem mais gente cometendo suicídio por ano do que são mortas pelas guerras somadas do momento. Nossa, esse número é absurdo, né? Então, é uma questão social muito premente que precisa ser tratada e precisa ser tratada de uma forma multifacetada. Precisa ser tratada na escola, precisa ser tratada na família e precisa ser tratado como um problema de saúde pública. Você está falando de tratar na escola, e tem muitas escolas hoje em dia que já estão tirando livros e cadernos, e é tudo através de um laptop. A criança tem um laptop, leva para a escola, ali ela faz a lição, ali ela entrega uma atividade. E como também você vai administrar isso? Porque a criança está com o computador na frente dela, você está influenciando que ela use o computador, né? E em casa vai fazer a mesma coisa. Tem os dois lados. Há que se reanalisar os limites, não é? Eu acho que a tecnologia veio para ficar. Ela é uma ferramenta importante. E crescer cada vez mais também, né, a tecnologia. E está crescendo, de maneiras muito boas. Positiva também. Não digo que tenha sido uma coisa ruim para a sociedade, foi uma coisa boa para a sociedade. O problema são os limites. Exatamente. Até que ponto que a gente pode deixar o familiar da gente fazer o que está fazendo. Quantas vezes você vai a um restaurante, você está com seus amigos, você tem 6, 7 amigos lá, não conversa. 5 desses 6 amigos estão no celular. E eu fico perguntando se eles não estão trocando mensagens entre si. Pois é. Sugestão, você vai sair com seus amigos, que uma única pessoa leva o celular, os outros não. Entende? Porque daí você começa a criar uma cultura onde você começa a deixar os celulares na ponta da mesa e curtir a parte social, né? Exatamente. Se o telefone estiver na mesa, você vai pegar. Você pega. Então põe no bolso. Não é? Tem notificações de tudo, todas as redes sociais notificam, né, alguma coisa, você pega, não tem jeito. O que precisa fazer é realmente um movimento de reeducação para a gente pegar bases de novo. Voltar às bases familiares. O que hoje você diria é quase impossível, né? Mas tem movimentos sociais que já estão trabalhando nisso. Tomara, né? Dentro das indústrias, dentro das empresas, porque isso é problema de produção para a empresa também. Sim. O próprio funcionário da empresa acaba ficando ligado ali nas redes sociais por conta do trabalho, né? E às vezes é até exigido isso. E às vezes não. Às vezes ele perde metade do tempo produtivo dele na frente do computador, navegando
Facebook, ou trabalhando com Skype ou qualquer outra coisa, sem estar fazendo a produção da própria empresa. Isso deve acontecer muito em universidades, né, Débora? Você está dentro de uma sala de aula onde você tem 40% dos seus alunos mexendo em celular enquanto você está lecionando. É difícil para o professor essa situação também. Quase impossível de controlar, por mais que você ameace. Pois é. Tem gente que coleta os celulares e coloca numa caixa em cima da entrada da sala, mesa. né? Também é uma saída, né? Então, é um problema social premente que precisa ser tratado. E pois logo. Né? E logo, porque está crescendo cada vez mais, né? Exatamente. Bom, muito obrigada, viu, pela sua entrevista, mais uma vez. Minha voz sumiu hoje. Uma boa tarde para você, Débora. Obrigada.